Rosângela conseguiu. Oi, gente, desculpa o atraso, mil perdões. Então, boa noite, Aparecida. Então, muita boa tarde a todos e todas. Começamos agora a quinta edição do SELI, o Seminário de Egressos em Língua, Literatura e Cultura Italianas. Eu sou a Aparecida Xavier, atual estagiária do programa, e nesta quinta edição apresentam-se 2 egressos do programa, já titulados como doutores. Então, temos a honra de receber o Dr. Rafael Scabin, com a apresentação de sua tese Fronteiras da Eternalidade, Língua, Identidade e Representação do Macarronismo Ítalo-Paulistano nos Periódicos Humorísticos. Ele possui bacharelado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP, mestrado em História Social pela mesma instituição e doutorado em Língua, Literatura e Cultura Italianas pela Universidade de São Paulo. Nós também recebemos a doutora Rosângela Bonacier, que irá apresentar a tese Cultura e Herança em Pedrinhas Paulistas, Identidades, Pertencimento e Espaços Intergeracionais. Ela possui graduação em Letras Italiano pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Letras, Língua e Literatura Italiana pela Universidade de São Paulo e doutorado também em Letras, Língua, Literatura e Cultura Italianas pela USP também. Agradecemos imensamente a participação dos dois e agora eu passo a palavra para a coordenadora do programa, professora e doutora Angela Zucchi. Obrigada, Aparecida. Então, damos as boas-vindas aqui, né, aos doutores, nossos alunos egressos, né, mas sempre muito bem-vindos aqui, Rafael e Rosângela, para essa edição do SEGLE. Nós temos hoje também as professoras do programa, a professora Karine, da Universidade Federal do Paraná, que faz parte do nosso programa de italiano aqui, e a professora Adriana, que foi contratada o ano passado como professora da graduação, e em 2025 já será nossa professora também aqui no programa de pós. Então, muito bem-vinda a Adriana. E aqui, a professora Fernanda, vice-coordenadora, que, assim, com muito sentido, né? Eu penso o ano que vem ela já não vai estar mais aqui na coordenação, então foram praticamente 4 anos completos, né? Não, 5 anos completos, desde 2020 que a gente está aqui, enfrentamos, né, a pandemia, e o SEGLE nasceu durante a pandemia, né? Então, é um fruto da pandemia, dessa experiência online, e eu acho que é muito boa porque a gente pode continuar oferecendo espaços, né, para apresentar as pesquisas realizadas no programa, e todos os egressos são bem-vindos. Então, hoje temos aqui o Rafael e a Rosângela, e estamos, assim, sempre com as portas abertas para receber todos os egressos que queiram se apresentar. E ainda, esse evento, nessa edição, temos essa especial atenção aqui ao doutor Rafael Scabin, que recebeu a menção honrosa do prêmio USP, prêmio Tese Destaque USP, né, um dos prêmios que tem, né, tem o prêmio CAPES de tese, e da USP tem esse destaque USP, e ele recebeu a menção rosa para nós, assim, é uma honra termos recebido aqui no nosso programa. Então, é muito, muito bacana, muito bom aqui a gente poder ouvir e discutir a pesquisa dele. Então, passo a palavra aqui à Fernanda, que espero que continue vindo aqui, né, nesse momento, e agradeço muito a todos. Com certeza, vou continuar, Angela, sempre presente aqui. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e todas, que eu acho que é um prazer imenso, né, o 5º ano do SEGLE, né, então, graças aí também à persistência da Angela, né, que sempre, né, diz, não, vamos fazer mesmo as vésperas do Natal, né, que a gente não consegue fazer antes. Então, como ela bem lembrou, né, é um prazer ter o Rafael aqui, que recebeu a menção honrosa,
e eu acho que a gente tem que pontuar, né, que o Rafael teve orientação da professora Diliola Maggio, que esse ano deixou o programa de pós, né? Então eu acho que a Diliola, ela completou o ciclo, né, como orientadora de uma forma muito muito bonita, né? Acho que foi merecido, né, para a Diliola e para o Rafael. E lembrar também que a Rosângela, que foi minha orientanda, recebeu uma homenagem da Prefeitura de Pedrinhas Paulista, né, no Dia do Imigrante, como, né, uma pessoa que colaborou, né, para a revitalização da língua e da cultura de herança em Pedrinhas Paulista. Então, nós temos realmente hoje duas pessoas muito especiais e que honram muito o nosso programa. Eu queria passar a palavra para a Karine e para a Adriana, só dar um oizinho, né, que elas possam, né, falar rapidinho aí com esse público, e que está nos assistindo agora, mas que também os que vão nos assistir na gravação, né? Então, obrigada. Karine? Oi. Então, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente e vendo a gente, quem vai ver depois do Natal, né? Eu só acrescento aqui ao que a Ângela e a Fernanda já falaram, que essa projeção, essa apresentação hoje do Rafael e da Rosângela, né? A gente fala os R's fortes do programa, que foram os dois que são os dois que vão apresentar hoje. Essa projeção acontece graças ao empenho, né, e à disponibilidade do Minaldo e da Aparecida também, né? E eu e a Adriana estamos aqui para prestigiar vocês, e já passo a palavra então para a Adriana. Obrigada, Karine. Boa tarde a todos e todas e todos que estão nos assistindo hoje. Também queria agradecer muito pelo convite, queria agradecer a Ângela e a Fernanda, principalmente, que me convidaram a prestigiar o Rafael e a Rosângela hoje. Estou muito animada com a apresentação dos dois, que acho que vai ser ótima, e também estou muito animada de poder ingressar na pós-graduação no ano que vem, né? E poder ser uma colega da pós-graduação também. E também eu tenho muito carinho pelo SEG, eu sei que a Ângela segue firme e forte, sempre fazendo acontecer todo ano. Eu participei, acho que foi da segunda edição, para apresentar o meu trabalho, e foi uma ótima experiência, eu gostei realmente muito. Então, acredito que vai ser igual para a Rosângela e para o Rafael. Obrigada. Muito muito obrigada a todos. Obrigada por terem nomeado aqui, né, todas as pessoas que são muito importantes para o desenvolvimento, para a manutenção, para assim, o crescimento, para tudo, né, para a vida do programa de pós-graduação mesmo, né, que é feito por nós, por todos nós. Então, muito obrigada. E agora, então, já podemos passar a palavra para o Rafael, né? Já começamos aqui. E então, quando for 25 minutos, mais ou menos, a gente só faz um oizinho aqui, só para lembrar, mas fica à vontade. A palavra é sua, doutor Rafael. Oi, boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Primeiro, eu queria agradecer a professora Ângela pelo convite, e fico muito feliz de ver tantas pessoas queridas e amigas aqui. É um prazer para mim apresentar junto com a Rosângela, que desde que eu cheguei no departamento é uma presença constante, né, que eu acompanho a pesquisa dela também há muito tempo. Então, hoje eu pensei não só em falar da pesquisa que eu fiz, mas principalmente dar um enfoque no percurso que eu desenvolvi dentro do programa, e como as ferramentas que o programa proporcionou foram muito importantes para como a pesquisa se encaminhou, né? Então, vou falar rapidamente do que se trata a pesquisa, mas eu vou dar mais enfoque nesse percurso e como foi importante encontrar algumas ferramentas ali, e como às vezes tem até alguma coisa de casual no percurso que a gente faz, né? Então, a pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, assim,
o que eu estudei foi a representação linguística de como falavam os italo-paulistanos, essa representação no universo da comédia e da literatura. Então, eu queria basicamente compreender como é que se criou aquele formato de representação, o que ele tinha de diferente ou de parecido com a linguagem que se ouvia nas ruas, e principalmente o que determinava aquele formato. Então eu encaminhei a pesquisa para a linha do gênero do discurso, que eu entendi como a determinação mais importante ali para aquele formato de representação linguística, né? Então, eu trabalhei com algumas revistas de humor que circulavam na cidade de São Paulo, algumas já mais estudadas, como o Pirralho, do Oswald de Andrade, mas também com enfoque em duas revistas de língua italiana, que são um pouco menos conhecidas, que eram Il Pasquino Coloniale e Il Moscone. E aí eu queria comparar esses personagens que falavam essa mistura linguística com as personagens das revistas em língua portuguesa, como o Pirralho. Então, quem já tomou contato com essa questão da língua italiana em São Paulo, já esbarrou no João Bananeri, que acho que é a personagem mais conhecida e que está sempre sendo citada, mas eu queria justamente entender como é que o João Bananeri se relaciona com um contexto mais amplo daquele gênero discursivo. Então, o que ele tem de influências do formato de outros personagens, né? Então, assim, basicamente, nessa síntese realmente bem curta, vocês podem ver que tem questões que são grosseiramente da sociolinguística, ainda que eu não tenha aprofundado muito esse aspecto, mas tem questões de teoria literária e de história. Então, foi uma tese muito interdisciplinar, e é uma das coisas que eu gostaria de discutir hoje, né? Como está aí na minha apresentação, eu sou da história, né? Eu fiz a graduação e mestrado na história, mas não foi por isso que eu desenvolvi uma pesquisa interdisciplinar, ou não foi só por isso. Teve a ver com como a pesquisa se encaminhou, né? Então, quando eu cheguei no departamento de letras, eu tinha um projeto, uma ideia de estudar a língua italiana na cidade de São Paulo, na época da imigração, e principalmente eu partia de uma hipótese que veio da convivência com muitos alunos de italiano, de que aquela realidade linguística era muito mais diversificada do que normalmente a gente vê ou nos textos de história, ou até em novelas e livros e coisas do tipo. E aí, como eu não era do programa, por onde eu comecei? Bom, deixa eu ver quem aqui no programa estuda mais ou menos essa questão de língua e identidade. E foi assim que eu cheguei, não conhecia, foi assim que eu conheci a professora de Liola, que era, na época, a coordenadora da linha de pesquisa de, se eu não me engano, língua e discurso, mas que faz parte do italiano no contexto brasileiro. E aí eu escrevi para ela, e ela me convidou a participar do grupo de pesquisa, que ela mantinha junto com a Elisabetta Santoro, grupo no qual eu estou até hoje, que é o GLIM, Língua, Identidade e Memória. Então, eu frequentei a reunião do grupo, passei a fazer parte do grupo e comecei a tentar desenvolver essa pesquisa sobre a língua italiana na cidade de São Paulo. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Pedrinhas Paulista, foi a primeira vez que eu ouvi falar nas pesquisas da Rosângela, da Diliola, da Fernanda, professora Fernanda Ortali. Então, eu não quis chegar e prestar a prova, eu queria primeiro ter algum contato com o departamento para entender, né, como
como eu poderia desenvolver uma pesquisa. E antes de prestar a prova, eu frequentei como ouvinte a disciplina Língua de Herança, não lembro se era exatamente esse o nome, mas que era justamente da professora Odília Olamade e da professora Fernanda Ortali. E ali eu montei a bibliografia de base sobre os problemas da língua italiana no Brasil. Foi muito importante, então, para eu conseguir chegar na prova com alguma base bibliográfica e teórica um pouco mais consolidada, né? Muito da bibliografia está presente na minha tese, né? Foi muito importante. Então, eu prestei a prova com um projeto que era razoavelmente diferente de como ele terminou. Eu propus trabalhar de início com a análise do discurso da linha do Dominique Menguenot, principalmente da gênese do discurso e o discurso literário. E aí eu comecei aprofundando a leitura sobre esse contexto da cidade de São Paulo, língua italiana, e eu comecei a perceber que se falava mais de algumas personagens literárias do que de corpos, porque realmente sobrou muito pouca coisa daquela época. E na falta dessa documentação, era João Bananeri para cá, João Bananeri para lá, Zélia Gattai, sendo citados como se aquilo fosse uma documentação fiel da língua que se falava. Então, ali eu encontrei o problema de pesquisa. Eu falei, não dá para entender esse contexto sem fazer uma distinção teórica mais cuidadosa sobre o que é a linguagem empírica e o que é a representação literária da linguagem. Então, esse foi o meu problema de partida, e eu apresentei já nesse formato. Só que, no começo da pesquisa, eu estava encontrando algumas dificuldades com a base teórica do Menguenot, principalmente por, na minha opinião, ela ser um pouco fechada à análise histórica, então não conseguia fazer esse diálogo. Mas também por alguns outros problemas de conceitos como como ele define discurso, e acho que não cabia muito com como eu queria mexer. E aí, nas disciplinas que eu cursei, isso eu acho que é uma coisa fundamental de como funciona a nossa universidade, de você poder montar um percurso a partir dos seus interesses e não ter aquele currículo muito fechado. Então, dentre as disciplinas ali que eu podia cursar, tinha uma disciplina da professora Sheila Grillo, que é no programa de linguística, se eu não me engano, sobre Bakhtin e gêneros do discurso. Então eu falei, acho que eu estou precisando de uma base teórica um pouco mais forte, vou cursar essa disciplina. E foi ali que eu desenvolvi basicamente toda a base teórica da minha pesquisa. Então, essa liberdade de poder fazer esse percurso foi fundamental, né? Quando eu tomei contato, eu já conhecia o Bakhtin da história, da graduação em história, mas lá a gente lê muito mais focado em outros problemas, eu não conhecia profundamente, e com essa disciplina eu consegui encontrar um caminho muito mais consistente para a pesquisa que eu queria fazer, principalmente a definição que ele dá de gêneros do discurso, que eu não vou aprofundar aqui, mas também pelo modo como a análise conhecida como dialógica do discurso, ela consegue se relacionar com o contexto histórico de um modo muito mais aberto, né? Então, foi mais ou menos assim que a pesquisa tomou o caminho com o qual eu cheguei no final depois, né? Mas eu queria destacar principalmente o quanto foi importante para eu conseguir desenvolver uma pesquisa interdisciplinar, a recepção que eu tive da professora de Lola Maggio.
não é fácil você aceitar uma proposta desse tipo. É muito arriscado, inclusive, né? Porque você vai ter que lidar talvez com autores e com problemas que não são com aqueles com os quais você está acostumado a mexer, e você tem que realmente confiar ali no aluno e no que ele está propondo. Então, é muito mais confortável para um professor puxar ali a área que ele já trabalha e tentar evitar essas dificuldades. Então, assim, não teria acontecido essa pesquisa se a Diliola não tivesse sido muito aberta, tivesse assumido os riscos comigo e principalmente tivesse confiado na proposta que eu estava fazendo. Então, eu devo muito isso a ela. Para mim seria muito frustrante ter que mudar o percurso que eu estava desenhando para me enquadrar em alguma linha de autores ou de problemas. Então, é realmente muito difícil. E o professor que tem essa abertura, e eu, ao longo desses anos que eu estou no departamento, eu vi a Diliola ter a mesma generosidade com vários alunos. E, às vezes, alunos que depois abandonaram aquela ideia ou não seguiram por ali. Então, não é uma coisa trivial, é realmente um risco que você assume, né? E, bom, dentre todas as problemáticas teóricas que envolvem essa questão de interdisciplinaridade, eu queria destacar uma em especial, que é a questão da coesão teórica que você dá a esse diálogo entre disciplinas. Porque tem também, é muito fácil falar em interdisciplinaridade, e aí você pega uma coisa ali, um conceito de um conceito de outro, faz uma coxa de retalhos e pronto, é interdisciplinar. Então, na verdade, a maior dificuldade de um projeto desse é você ter uma coesão teórica muito forte e uma consistência na sua proposta que permita esse diálogo. Então, claro, é uma posição minha, mas eu sou um pouco contrário a essas pesquisas muito ecléticas que vão pescando uma coisa aqui e ali, sem procurar dar uma sustentação teórica para aquilo, né? Então, assim, eu trabalhei com o conceito de gêneros do discurso, do Bakhtin, e principalmente com uma certa visão do discurso que é todos os autores do chamado Círculo de Bakhtin, né? Mas eu tive que dialogar, por exemplo, com o Bourdieu para a questão dos campos, porque o gênero, segundo Bakhtin, está ligado a um campo. Só que esse gênero que eu estava estudando, ele era uma intersecção entre o campo literário e o campo do humor. E o Bakhtin não tratou dessa questão a fundo, da intersecção entre campos. Então eu tive que fazer esse diálogo, mas qual que era a base conceitual da qual eu estava partindo? Era uma visão sobre o que é o discurso, o que é a interação discursiva, o que é o dialogismo, e aquilo deu assim, a consistência teórica para eu fazer esse diálogo. Eu tive que dialogar com as pesquisas de história da imigração, e em teoria é até mais confortável por eu vir da história, mas não é fácil esse diálogo também. Então, eu precisei filtrar e introduzir nessa construção teórica que eu estava fazendo os estudos de história da migração e como eles tratam essa questão da linguagem, das diferenças regionais, etc. Então, só vendo o tempo aqui, então,
partir da pesquisa assim mais desenhada, bom, chega aquele momento da qualificação, né? Então, eu fazia questão de ter pelo menos um professor da história e um professor da área de linguística, grosseiramente, né? Mas eu procurei convidar professores que depois eu gostaria que estivessem também na defesa, para eles acompanharem assim, a evolução da pesquisa, e se realmente eu dei encaminhamento às sugestões que eles fizeram, né? Porque pode acontecer na qualificação, o professor te leva para um caminho, na banca o outro professor te critica aquele caminho, né? E a qualificação foi muito importante porque eu estava no momento de delimitar o corpus, que estava ficando já grande demais, eu precisava dar um fim naquilo, senão eu ia ficar lendo aquelas colunas de humor até o fim da vida e não ia escrever nada. E eu precisava também delimitar e definir alguns conceitos que eu estava usando, como esse gênero que eu estava procurando estudar, ele era muito conhecido como gênero macarrônico, principalmente por causa do crítico literário Otto Maria Carpo, que consolidou esse conceito. E eu estava começando a perceber que essa categoria não funcionava, porque ela partia de uma visão formal do que é gênero. Então, o gênero tem essas características formais. O texto se organiza dessa forma, a língua misturada se comporta assim. Então, eu estava propondo uma outra definição para esse gênero, e a qualificação foi fundamental, as sugestões que os professores fizeram, foi fundamental para eu conseguir organizar essas intuições, essas hipóteses que eu estava desenvolvendo. Então, eu sou muito grato aos professores que estiveram tanto na qualificação quanto na banca, e mesmo na defesa, eu ainda estava inseguro com alguns conceitos e tive que mudar algumas coisas para a versão corrigida, né? Então, não é uma coisa também simples, era o próprio nome que eu estava dando para esse gênero discursivo. Na banca de defesa teve uma discussão, porque eu chamei primeiramente de caricaturas ortográficas, porque eram textos escritos. E aí teve uma discussão se era mesmo ortográfica, porque ela não se resumia aquilo, porque era mais ampla, e aí eu mudei o nome para a versão corrigida, tive que ir lá caçando na tese, um por um, das vezes que eu usei o conceito. Então, assim, todo o processo, desde eu entrar em contato com a professora de Liola, a disciplina que eu fiz como ouvinte, todo esse percurso está presente na tese como ela chegou no final. E eu acho que não é nenhuma questão de falsa modéstia dizer que essa menção honrosa é de todo mundo, é do programa, porque não teria sido assim, a pesquisa não teria tido esse encaminhamento se não fosse, o programa não fosse como ele é, né? Então, eu sou muito grato ao programa, estou muito feliz de participar aqui, e acho que gostaria de finalizar assim, dizendo que é importante para quem é egresso e deixar isso claro e puxar o programa, que você puxa a sua própria carreira, vamos dizer assim, seu próprio currículo, junto com o programa, né? É importante deixar claro isso e trabalhar e publicar e ajudar o programa a crescer a nota, tudo isso é muito importante. Então, acho que era aí, não estou controlando o tempo direito, mas não sei se chegou a 25, mas era isso. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão.
Ótimo, não, chegou a menos de 25, né? Então, Fernanda levantou a mão. Obrigada, Rafael. Muito importante tudo que você disse. Então, só ia perguntar se a gente vai comentar agora ou depois da apresentação da Rô, comenta os dois e fecha. Como vocês preferem. A gente poderia comentar agora, porque, assim, até pela própria gravação, às vezes a pessoa assiste, né, porque a gente pode, nós também, né, mostrar para pessoas interessadas no assunto esse link, essa gravação, porque a coisa boa, né, da gente ter esse recurso do YouTube é que nós temos esse registro, e esse percurso que o Rafael acabou de dizer, né, assim, é válido, assim, para as pessoas que se interessam pelo tema, mas também para qualquer pessoa que entra no programa, né, que vai começar seus estudos, tal, ver como é, né, trabalhar com uma pesquisa, eu acho que é bacana. O que vocês acham? A gente pode fazer agora, em 5 minutinhos, então, de perguntas, né, a gente segue. Então, fiquem à vontade. Não, eu só queria comentar, né, nessa linha aí, né, do que você disse, Ângela, eu acho que o Rafael, ele trouxe os bastidores da pesquisa, né, então, como se dá aproximação ao programa, essa questão, né, eu vou, então, procurar quem é o professor que trabalha com essa linha, aí eu olho no site, depois eu vou assistir uma disciplina como aluno especial, eu acho que é todo um percurso que não é óbvio para quem, né, está fora, pretende entrar no programa, e para quem está terminando também, né, ouvir o percurso do Rafael, e que mostra também que a pesquisa se faz fazendo, né, a pesquisa na área de humanas é isso, né, não é produção em série, que eu tenho aquela teoria fixa e eu vou, então, analisar a partir daquilo, é isso, né, trabalhar nas humanidades. E eu achei muito interessante o que o Rafael falou sobre pesquisa interdisciplinar. Eu acho que hoje, cada vez mais, é impossível você ficar só com uma área, né? A gente realmente percebe a necessidade de trazer outros campos teóricos, mas, como o próprio Rafael alertou, né, o perigo, o risco disso, então, para ter a coesão teórica, é muito importante a orientação, e esse transitar, né, nas disciplinas e ter contato na qualificação com diferentes, então, professores, até a escolha, né, da banca, como seria essa discussão com o orientador. Eu acho que o Rafael trouxe, assim, um relato riquíssimo para nós, inclusive, né, e para quem está no programa, ou para quem pretende entrar no programa. Rafael, muito obrigada mesmo. Eu só queria comentar, primeiro agradecer a Fernanda pelas palavras e pela presença em todo esse processo. Agora, não sei quantos anos vai fazer que eu mudei, porque teve a pandemia no meio, mas hoje eu estou quase mais da letras que da história, somando tudo. Mas é um pouco mais complicado quem não fez a graduação, chega um pouco de paraquedas ali, né, então foi muito importante esse acolhimento de todo mundo, né. Teve até uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu cheguei com a proposta usando a análise do discurso francesa, a Diliola falou, olha, eu não mexo muito com isso, então eu te aconselho a assistir a disciplina do Círio Pocente lá na Unicamp. E eu fiz como aluno especial, no fim nem usei os créditos, porque estava lá a burocracia e eu já tinha completado os créditos, ficou pelo caminho, mas foi riquíssimo, apesar de eu ter mudado depois a linha teórica, também foi importante, porque eu aprofundei ali o que eu conhecia da análise do discurso francesa e optei por outro caminho, faz parte também, né? Que bacana, muito bom, Rafael. Realmente é isso, né? Nem sempre tudo é utilizado, né? Que hoje a gente pensa nos estudos como se fosse assim, eu tenho que aproveitar tudo. Não, porque aquilo que você aprendeu está com você,
né? Então, os créditos podem não ter sido, não foram utilizados, mas está com você, então faz parte do Rafael. Então, é sempre bem-vindo, né? Estudos e conhecimento sempre bem-vindo. Karine, gostaria de dar uma palavrinha? Acho que eu posso pedir, já que o Rafael fez esse papel, né, de mostrar o backstage, de como funciona tudo, e a Ângela tinha comentado, a gravação é importante que outras pessoas vão poder assistir e já relacionar com as perguntas. Confirmo o comentário da Fernanda, né? É importante que outras pessoas que queiram ingressar no nosso programa tenham esse relato do Rafael, né? Que é um relato que ninguém nunca faz, né? A gente vai apresentar a pesquisa. Então, hoje a gente vai ter aqui dois tipos de relatos que são complementares para o desenvolvimento de uma pesquisa, seja mestrado, no caso aqui no doutorado, em um programa de pós-graduação. Então, eu só pediria para o Rafael, né, como esse percurso dele, que não durou só os 4 anos do doutorado, mas um período antes, que foi o período como aluno especial para sentir tudo como era, né? E também que não significa que quem não fez a letras é indicado que tenha feito, né? Mas quem não fez, dá para correr atrás e dá para fazer, até demora um pouquinho mais para poder tatear e começar a falar com propriedade, escrever e tudo, né? E então agora eu pediria para o Rafael só falar um pouco para a gente da disciplina que vai ser ministrada agora por você, né, Rafael? Que é resultado dessa pesquisa, né? E aí é de uma forma também que as pessoas que possam estar assistindo, escutando a gente, sejam convidados, se sintam convidados a cursar, né? Que aí vai poder entrar na tua pesquisa mesmo e descobrir o que foi todo esse período de pesquisa de 4 anos. Obrigado, Karine. Bom, essa parte sobre o dialeto italo-paulistano, no fim, é um capítulo da tese, mas também atravessa a tese toda, né? Que falar o dialeto italo-paulistano parece que é uma coisa concretamente existiu, e na verdade é toda uma discussão de autores que estudaram esse pretenso dialeto, mas principalmente esses críticos literários que falaram dessas personagens, cunharam esse termo. Então achei que seria interessante recortar essa parte, já que eu fiz outro dia uma experiência que eu nunca tinha feito, apesar de estudar isso há muitos anos. Entrei no Wikipedia para ver se tinha uma página o dialeto italo-paulistano. E tem, e eu nunca tinha lido. E tá lá. Houve em São Paulo um dialeto assim, assado. Tá lá o João Bananeri. Se falou em dialeto italo-paulistano, tá lá o João Bananeri, sempre. E então eu achei que seria importante trazer essa discussão para um público mais amplo, né? Porque isso aí está muito consolidado e eu queria colocar em discussão. Então, primeiro ofereci um curso de difusão ano passado não, esse ano ainda não virou, e a Karine participou do curso, foi ótimo, ela fez colocações e perguntas ótimas, ajudou muito, e ela propôs que eu transformasse aquele curso em uma disciplina da pós, né? Eu ofereci o curso com a coordenação da Elisabetta, e então a disciplina também vai ser com a coordenação dela, né? E só não vai ser da Karine também, porque ela vai estar agora esse período fora. Mas a ideia foi dela e eu fiquei muito, muito feliz. E agora eu vou poder oferecer. A gente já tem as datas, porém eu não decorei ainda, mas depois eu posso até colocar como comentário aqui no vídeo. Já tem a data e vai ser agora no primeiro semestre. Então a disciplina vai ser de 6 aulas e vai se chamar o dialeto italo-paulistano, língua e representação dos italianos, dos imigrantes italianos. Ótimo, muito bom. Muito bem, muito bem. Adriana.
Eu queria dar os parabéns para o Rafael pela ótima pesquisa e eu achei muito interessante. O Rafael é sempre muito criativo, né, nas suas apresentações. Toda vez que eu vejo, ele consegue me surpreender. Mas eu acho muito interessante essa coisa de mostrar os bastidores de alguém, justamente como a Karine colocou, né, que não fez a graduação na Letras, na FEVELESH, mas que consegue, mesmo assim, acompanhar. Eu mesma também sou um pouco outsider nisso, já que eu fiz minha graduação e meu mestrado sempre em Letras, mas na UFMG, e também cheguei na USP no doutorado. Então, mas assim, eu estava dentro da mesma área, né, mas até mesmo de outras áreas, sempre você chega um pouquinho de fora, né, mas eu acho que a acolhida dos professores, do time, é sempre ótima, dos colegas também, é sempre muito bom. E eu gostei muito também dessa questão que o Rafael colocou, da reflexão metodológica, do fato que você começa com um projeto, nem sempre consegue concretizar o que você imaginou, e toda essa reflexão metodológica, justamente de achar uns autores, falar, bom, mas não é bem isso, né, conseguir encontrar outros, então está super de parabéns, eu queria muito assistir sua disciplina de pós-graduação. E eu não sei, a única coisa que eu fiquei um pouquinho curiosa, mas eu não sei se dá tempo de falar aqui agora, ou se a gente deixa como curiosidade, quem tiver curiosidade tem que ler a tese, não sei. Mas eu queria saber um pouquinho dessa questão da caricatura ortográfica que você mencionou, que depois decidiu mudar o nome, se você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu posso falar bem rápido para não atrasar, mas foi... Obrigado, Adriana. Foi assim, eu estava desenhando a interpretação de que o que caracterizava esse gênero era a estilização de uma determinada linguagem. Mas as caricaturas linguísticas ou verbais não são só no formato escrito, elas têm também em disco, tem também no teatro de revista, e possivelmente também no circo, apesar da gente não ter mais o acesso. Então, eu queria um nome que diferenciasse o que é a caricatura verbal na versão escrita. Por isso que, primeiro, eu chamei de caricaturas verbais, de tipos, porque são sempre tipos sociais que são representados. Depois eu mudei para ortográficas para buscar essa especificidade. Mas me convenceram, todo mundo na banca opinou sobre isso, que o ortográfico restringia, porque chama a atenção justamente para o elemento formal, e é o que eu estava evitando fazer. E então eu achei que era menos danoso. Eu confesso que não fiquei ainda 100% feliz com o nome, mas eu achei que representava muito mais a proposta caricaturas verbais de tipos, por isso que eu, na verdade, mudei de novo para caricaturas verbais, mas acho que no contexto fica claro que eu estou falando de um tipo de caricatura verbal. E eu estou agora tentando iniciar um pós-doutorado que eu vou dar sequência a esse estudo, em que eu vou estudar outros formatos de caricatura verbal, suporte fônico ou suporte escrito, mas de outros gêneros. Então, vou desenvolver um pouco melhor isso. Ótimo, Rafael. Obrigada. Adriana, obrigada pela pergunta. Rafael, eu confesso que quando eu vim a saber do seu trabalho, né, a primeira coisa que me veio foi saudades, porque meu pai era barbeiro, né, no interior de São Paulo, em Brocas, e na barbearia tinha sempre os livrinhos, coisas. Meu pai começou a trabalhar muito, muito, muito cedo, então, assim, ele viveu os anos 50, né, como barbeiro. Em barbearia tem os livrinhos. Meu avô vinha sempre para São Paulo, então tinha uma conexão, assim, muito grande. E quando eu vi, falei, nossa, sabe quando lembro, assim, dos jornaizinhos, revistinhas, tudo, e você falou não tinha corpos, né, e quanta coisa que já foi jogada fora, né, que papel depois vira lixo.
E aí me veio essa imagem, né, de quando eu era criança, dessas jornaizinhos e revistinhas e outras coisas que tinha, e a presença italiana era muito forte em toda a cidade de São Paulo e todo o interior de São Paulo, né, até hoje, depois a gente vai ver aqui a Rosângela com a apresentação dela, e é realmente, assim, a questão dos registros, né, em papel, e agora a gente tem esse registro digital, que a gente também não sabe quanto vai durar, né, então é uma coisa de se pensar, né, então estamos vivendo um momento presente, né, a gente não sabe como vai ser daqui a tempo, mas eu queria ainda dar os parabéns para você pela pesquisa, e espero, né, que você realmente faça aí teu pós-doc, continue, porque o teu caminho, né, interdisciplinar, e em cima de estudos que já estavam sendo feitos há muito tempo, depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho disso, mas você conseguiu fazer assim, um avanço conceitual, né, quando você partiu dos gêneros e partiu de um outro olhar, que não aquele do Otto Maria Carpo, sobre esse objeto, né, então eu achei que, assim, por isso a menção honrosa e tudo mais nesse trabalho, e continue aí, né, e estamos esperando aí novos do desenvolvimento ainda da sua pesquisa, né. Então, agora a gente passa a palavra para a Rosângela. A Aparecida pode ler de novo o título da apresentação dela, por favor? Rosângela, assim, a Aparecida. E muito obrigada. Então, a tese da Rosângela é Cultura de Herança em Pedrinhas Paulista, Identidades, Pertencimento e Espaços Intergeracionais. Isso. Muito obrigada. Começo agradecendo a Ângela pelo convite, agradecendo a Ângela e a Aparecida, né, por essa organização toda desse evento, que é realmente muito importante, é um espaço muito importante para nós que somos egressos, mostrarmos como a gente realizou a nossa pesquisa, né, a repercussão que essa pesquisa traz para a sociedade, que é um pouco do que eu vou falar aqui, né, o Rafael, ele escolheu, assim, um caminho muito interessante, eu adorei estar ouvindo tudo isso, porque realmente esses bastidores são muito, muito interessantes, e também, Rafael, queria te parabenizar, não só pela apresentação de hoje, que eu adorei, mas também pela menção honrosa que você recebeu e que nos orgulha tanto, né, a nós do programa. E é isso. Eu vou compartilhar, eu fiz uns slides, porque eu gosto sempre de mostrar um pouco a cidade, assim, com foto e as nossas atividades. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides que eu fiz. E nem perguntei, mas estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá ótimo. Então, eu vou tratar sobre as culturas... gente, me perdoe. Estou aqui já começando apavorada, mas antes de tudo, antes de mais nada, eu gostaria muito de ressaltar aqui, até vou voltar aqui para minha tela vendo vocês um pouquinho, depois eu volto lá para o meu slide, que eu queria fazer uma homenagem para a professora Diliola. Que agora ela está se desligando do programa, e assim, ela foi a primeira professora da USP que eu conheci. Isso lá em 1999, quando ela esteve aqui na nossa cidade, fazendo a pesquisa de doutorado dela. E ela fez, assim, uma revolução na cidade, sabe? E eu participei ativamente no sentido de que eu organizava todas as entrevistas para ela, e a gente foi criando uma conexão muito grande, assim, sabe? Entre as nossas famílias. Foi muito, assim, foi muito incrível, e sempre que a gente se encontrava, sempre era aquela coisa muito forte. E a cidade em si tem um carinho imenso, gigante por ela, e assim as pessoas não se esquecem, já tem muito tempo isso, e ela é sempre muito esperada. Quando ela diz que vem, é sempre uma expectativa muito grande. E foi através da professora Diliola que a professora Fernanda chegou aqui na comunidade, né? Ela foi apresentada à comunidade pela professora Diliola no momento em que elas vieram juntas, e a partir daí eu comecei a me interessar pelo projeto que a professora Fernanda estava propondo aqui, né, e a minha pesquisa começou assim, não foi pensada, mas ela foi acontecendo ali, porque a gente vai se envolvendo enquanto comunidade, né, dentro desses projetos que a universidade propõe aqui na comunidade, e eu acabei participando ativamente depois, né, no programa de pós-graduação, do qual eu me orgulho tanto.
Então, assim, acho que, antes de mais nada, começar dizendo, né, um grazie mille gigante para a Diliola por tudo, e que a gente vai estar sempre aqui com ela no coração. E, voltando agora lá para o meu slide, para a nossa apresentação, eu já fui super bem apresentada aqui, então acho que dispensa um pouco, né, essa apresentação, mas gostaria de ressaltar muito, né, a orientação da Fernanda Ortali dentro da minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, e foi a partir dessa pesquisa que nós fundamos um grupo de estudos, né, um núcleo de estudos sobre cultura e língua de herança, que é o NUCLI, né, que existe desde 2020, do qual também faz parte a professora Karine. Aqui está o link, né, se alguém depois se interessar, que estiver assistindo. E eu coloquei essa primeira foto aqui para mostrar um monumento que aqui estava em fase ainda de construção, mas que agora já está pronto da minha cidade, que é uma arena de eventos. E para começar a falar da minha pesquisa, né, já que já ficou claro que eu participo dessa pesquisa e ela é dentro da minha comunidade, é uma pesquisa qualitativa, é um estudo de caso, e eu vou passar para vocês um vídeo bem rapidinho que foi produzido pela Tatiana Yegoroff Matos e por mim, né, há uns anos atrás, e depois eu faço umas pequenas atualizações aqui de uns dados, mas ele é bem interessante para conhecer esse contexto de pesquisa. Pedrinhas Paulista foi fundada em 1952 por imigrantes italianos, através de um acordo firmado entre Brasil e Itália. Com quase 67 anos de fundação, a cidade ainda apresenta traços da cultura italiana, os quais, paulatinamente, vêm dando mostras de enfraquecimento. Notando que a cidade estava perdendo muito daquilo que a torna única, ou seja, a língua e a cultura italiana, em suas mais diversas formas, começam a surgir algumas perguntas. Como impedir o desaparecimento dessas características? Quais os benefícios que uma ação como essa poderia trazer? Assim nasceu o projeto Italiano como Herança, que deu origem a diversas pesquisas e resultados. Essas pesquisas estão diretamente relacionadas ao curso de Italiano como Herança, importante ação que tem incentivado a manutenção da língua e da cultura italiana em Pedrinhas Paulista, agregando maior valor cultural à cidade e fomentando o turismo na mesma. O material utilizado no curso, elaborado por integrantes do grupo de pesquisa, foi organizado em unidades temáticas, trazendo como fio condutor dos temas as histórias de vida dos colonos, oportunizando assim, além da manutenção linguística, também um resgate histórico e cultural. Para isso foi utilizada a metodologia da história oral de Bonmei. Além do curso, o projeto engloba outras atividades, tais como a participação de alunos e professores no programa Italianíssimo Bravíssimo da rádio local, encontros mensais entre alunos e comunidade como estímulo ao uso da língua, a participação dos alunos em eventos locais, como apresentações em língua italiana, oferece curso de culinária italiana e também o resgate de canções religiosas antigas, entre outras. As medidas implementadas em Pedrinhas Paulista podem ser replicadas para outras cidades que queiram revitalizar suas línguas e culturas de herança. E esse projeto, inclusive, já tem servido de modelo para outros, uma vez que é pioneiro para a cultura italiana no Brasil. Pedrinhas Paulista. Bom, tendo mostrado aí para vocês esse nosso contexto, eu vou atualizar alguns dados para vocês, né? Esse projeto, ele era um grande projeto, Italiano como Herança, e a partir dele várias pesquisas foram feitas. Então, nós temos aqui duas pesquisas, uma de livre docência e uma de doutorado, que foram realizadas com o tema de formação de professor, né, de língua de herança, né, italiano como língua de herança, que é de Ortali, 2016, e Corrias, 2019. Nós temos duas pesquisas de mestrado que foram sobre o tema da produção do material didático, né, Fornazier, 2018, e Matos, 2019, e depois uma pesquisa de doutorado, que é essa minha que eu estou apresentando para vocês hoje, que trata do tema cultura de herança, e que foi defendida no ano passado, em 2023.
Então, assim, bem rapidamente, só mostrando os objetivos, né, da nossa pesquisa, o objetivo geral dessa pesquisa, que se originou lá, né, no projeto Italiano como Herança, lá, né, ela vem do mestrado, é uma continuação dessa pesquisa, na verdade, é um enfoque diferente, mas continua o projeto. Então, o objetivo geral é a revitalização, né, de línguas e culturas de herança da comunidade de Pedrinhas. Por que línguas e culturas? Porque é uma cidade que recebeu imigrantes de 16 das 20 regiões italianas, então são muitas línguas, né? Os dialetos são de 16 regiões e todos os costumes e tudo mais, né, que envolve a cultura de 16 regiões, é muita coisa. Então, para revitalizar línguas e culturas de herança dentro dessa comunidade, nós tínhamos 3 objetivos específicos para este projeto, que era a criação de uma comunidade de prática de cozinha de herança, e esse conceito, né, de cozinha de herança é de Hortali Azevedo, 2019. O perfil da terceira geração também deveria ser traçado para que se entendesse bem, né, a geração onde ocorre a quebra da transmissão, né, da língua, que é a terceira geração, e que na minha tese eu trato essa questão das gerações, eu uniformizo, né? Então, temos o imigrante, aí a primeira geração de descendentes seria o filho do imigrante, a segunda, o neto do imigrante, a terceira, o bisneto. Então, a terceira geração aqui são os bisnetos, né, desses imigrantes. Também precisaríamos fazer um mapeamento dos habitantes, né, por origem, e nós atualizamos os dados aqui, né. Hoje, nós sabemos que nós não temos mais representantes de 16, mas sim de 14 das regiões, né. E depois a gente explica o porquê que já não tem mais de 2 regiões. E para realizar essa pesquisa, nós nos apoiamos na metodologia da história oral, do Bom MEI, para desenvolver esses 2 primeiros objetivos específicos, e a pesquisa documental de CELARD para desenvolver aí esse mapeamento de habitantes por origem. Então, acho agora importante a gente dar para vocês o conceito de cultura de herança. Nós temos aqui uma nuvem de palavras e eu vou trazer aqui o conceito para vocês. Cultura de herança é o patrimônio imaterial que nasce da confluência de 2 ou mais culturas, é um conjunto de valores, crenças, línguas e práticas sociais de uma comunidade, herdado por indivíduos que se identificam com esse modo de viver e significar o mundo. Esse é um conceito trazido por Hortali, Cunha e Fornazier em 2022, né? Então, nós percebemos que a cultura de herança, ela nasce da confluência de 2 culturas, né? E essas culturas, elas trazem usos, crenças, práticas, né? Línguas, e tudo isso é transmitido de uma geração para outra, então existe essa importância, né, da transmissão intergeracional, e tudo isso interfere, né, no nosso sentimento de identidade, né, de identificação com aquela cultura, com aquela língua, e o nosso sentimento de pertencimento. Então, acho que daqui a gente parte para os nossos resultados. Pensando que é um grande projeto e que engloba tantas atividades, e que vocês puderam ver ali algumas das atividades feitas durante o projeto, ali naquele vídeo que eu passei para vocês, a partir disso, nós fomos conseguindo alguns resultados aí, que foi a elaboração de uma metodologia específica para a produção, né, das unidades didáticas desse material. Nós elaboramos uma metodologia nova para fazer isso através do fio condutor, que era as histórias de vida desses imigrantes, e a partir daí construindo as nossas unidades didáticas, né? Era um material realmente específico para aquele contexto, ele pode ser usado como exemplo, mas ele não pode ser utilizado numa outra comunidade, porque ele é só dessa comunidade, ele trata da história dessa comunidade, né? Esse material, ele era um material autoral, feito pelo nosso grupo de pesquisadores, né? Também com a ajuda das colaboradoras, que eram 2 membros da comunidade aqui, e teve um material preparado para a duração de 4 semestres, né? 2 anos de curso.
Foi oferecido, então, por 2 anos esse curso de italiano como herança, e a partir dele, tantas atividades foram feitas, e essas atividades trouxeram muitos frutos, e o maior deles, que era o nosso objetivo principal, que foi a revitalização dessa língua de herança. O curso era de italiano como herança, porque, tendo em vista que eram muitos falantes de outras línguas, né, de dialetos, nós escolhemos uma língua comum a todos, né? Que no caso o italiano, a língua italiana era falada pelos filhos dos imigrantes que frequentaram a escola. Os imigrantes mesmo, eles não falavam italiano, somente os dialetos. E foi a partir dessa língua que a gente foi acessando as outras todas, que eram sempre muito bem-vindas no curso. Como principais resultados, né, além de todos esses que eu já apontei para vocês, houve também o surgimento de uma comunidade de prática. E eu digo surgimento porque ela nasceu no final do curso de língua de herança. Como a gente viu lá naquele vídeo, a gente trabalhava temas, né, unidades temáticas, e um dos temas do nosso material foi a culinária italiana, né? Nós trazíamos as histórias de vida a partir desses temas. Então, essa comunidade surgiu porque os alunos não queriam parar de realizar os encontros, né? E dentro do curso, além dessa unidade temática sobre cozinha de herança, nós tínhamos os encontros mensais com a comunidade, onde nós nos reuníamos e cada um trazia um prato e a gente fazia um junta-pratos para jogar tômbola, para conversar sobre o que desse vontade, e em volta da mesa a gente conversava muito sobre as receitas e fazíamos trocas de receitas, e aí surgiu dos alunos a ideia de se fazer um curso de culinária, né, para a gente manter aí os encontros, e daí nós decidimos colocar nome nesse curso, e depois de muito pensar, chegamos ao Sapori di Mamma, Storie e Ricette, porque não são só as receitas, mas as histórias, né, dessas receitas, e nós, assim, entendemos que isso era uma comunidade de prática, porque ali não existia um professor dando aula, não existia os alunos aprendendo, mas ali tratava-se mesmo de uma comunidade de prática. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata, né? Esse conceito de comunidade de prática, ele é um conceito que o Wenger trouxe desde 1998, através de uma publicação, e até hoje ele desenvolve estudos sobre isso, e assim, na verdade não existe um conceito, né, fechado em si, mas assim, o que nós podemos entender de uma comunidade de prática? Que precisa haver uma comunidade, mas não é uma comunidade qualquer, nem toda comunidade é uma comunidade de prática, tem que ser uma comunidade que se une, que se junta em torno de um grande objetivo, e esse objetivo é aprimorar algum conhecimento, né? E esse conhecimento, ele envolve uma paixão. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, era a cozinha de herança, né? A cozinha da mãe, da nona, né? Então, tem que haver essa paixão, né? Esse desejo de aprender mais sobre esse assunto. E também existe aí um caráter que é bem fundamental, que o autor sempre diz, que é o caráter do conhecimento socialmente compartilhado, né? Então, existe esse caráter social, né? A gente se reúne e a gente aprende junto. Então, são vários aprendizes em diversos níveis aprendendo juntos. Pode ser qualquer coisa, pode ser um esporte que se queira aprender ou aprimorar, pode ser uma língua que se queira aprender ou aprimorar. Basta que tenha 2 ou mais pessoas e que elas se encontrem e que, através dessa prática, elas aprendam. Então, isso é uma comunidade de prática. E é o que a gente fazia, né? A gente partilhava o conhecimento culinário através da prática, né? A gente praticava mesmo, cozinhava, depois a gente se reunia em torno da mesa e provava aquela receita. E o mais interessante de tudo, antes disso, ainda preciso falar do conceito de cozinha de herança, antes de falar da língua. O conceito de cozinha de herança, né, que nós aqui empregamos, é o conceito cunhado por Azevedo e Ortali, que cozinha de herança é aquela que desperta em quem a prepara ou consome memórias de um passado caro que se deseja preservar. Está relacionada a receitas e histórias carregadas de afetividade, é transmitida e compartilhada entre gerações de uma mesma família ou no contato entre membros pertencentes a uma ou mais comunidades. E parece que esse conceito ele diz da nossa comunidade, né? É um conhecimento
que nos desperta, né, afeto, o cheiro da comida da nona, aquilo é muito carregado de afeto, né? Então, e o mais bonito de tudo isso é que ali nós tínhamos pessoas de 3 regiões diferentes. Nós tínhamos participantes do Lácio, do Abruzzo e do Vêneto. E o uso das línguas de herança, ele acontecia naturalmente dentro do curso, não só do italiano, mas também dos dialetos, né, das meninas. E o mais bonito de tudo era ver que uma falava no seu dialeto, todas entendiam, e ela obtinha uma resposta no dialeto da colega, que não era o dela, e todo mundo se entendia. Então, aqui nós tínhamos, assim, vivo, né, um caso de intercompreensão, porque foram tantos anos ali no convívio que todo mundo entende todo mundo, embora não fale a língua do outro, né? Então, foi um projeto muito bonito. E dele surgiu um livro de receitas, que ainda não foi publicado, né, por uma questão de recursos, mas em breve ele será. Ele está já bem organizado, nós estamos só esperando terminar de organizar uma associação, reativar uma associação aqui, para que a gente possa concorrer a editais e fazer a publicação do livro e depois a distribuição dele na comunidade. Trouxe aqui algumas das muitas receitas que a gente preparou lá, né, nhoque ao pesto, ao molho bechamel, espaguete, talharini preparados com espinafre na massa, os molhos de brócolis com gorgonzola para esses dois aí, né, o espaguete e o talharini, um risoto ao fungo, berinjela recheada, frango com polenta, canederli, que aqui no Brasil eles chamam de sopa de bola, né? Mas que é essa receita que vocês estão vendo aqui na foto, né? Que é feito, essas bolas são feitas de pão dormido, né? Amanhecido. Reaproveitando o pão. Nós tivemos também o pão italiano daquelas, da Di Trocchio, lá da casa Di Trocchio Vieira, que eles ensinaram para a gente, né, também recheado com azeitona e linguiça, um rotolato de Natália, que é uma massa lá do sul, que é preparado com frutas secas, muito delicioso, o babau rum, né, que também tem frutas cristalizadas dentro dele, é uma sobremesa de Natal. Essas são realmente algumas, nós fizemos muitas mais, então para vocês verem o tanto de encontros deliciosos que a gente teve. E aqui, eu achei que tivesse mostrado, não mostrei. Aqui nós temos a receita que eu disse, que virou negócio. Desculpa, eu achei que eu já tivesse passado por esse slide, que é a receita de herança, né, da família Di Trocchio. Essa senhora aqui, a dona Maria Grazia, faz esse pão italiano, ela ensinou para a filha, que também participava da nossa comunidade de prática, que junto com o marido decidiram abrir o negócio desse pão. Eles fazem no forno a lenha, e eles vendem, e não só para a comunidade, mas muitas pessoas que vêm visitar a cidade acabam passando por lá e comprando os pães que ela faz. Nós temos também aqui um resultado assim que veio, né? Foi uma coisa que veio depois do projeto, que nós participamos de um edital, né? Revelando São Paulo, e nós vencemos o edital com o nosso projeto de produção audiovisual sobre o projeto Italiano como Herança, e trazendo as atividades da comunidade de prática com algumas receitas preparadas passo a passo. Esse audiovisual, ele está disponível no YouTube, né, nesse link aqui, a gente consegue assistir. Como são 2 cidades nesse link, a primeira é uma outra cidade, e depois é que vem Pedrinhas Paulista, né, no meio do link lá, vocês conseguem ver Pedrinhas Paulista e o nosso audiovisual. E como última citação aqui de colheitas, de bons frutos que eu posso dar aqui para vocês também, foi o retorno da tradição, né, da prima messa aos domingos, né, que agora voltou a ser rezada, né, e cantada, né, os ritos são em italiano e também os cantos, e vou colocar bem rapidinho aqui só um trechinho de uma música para vocês perceberem. Essa é a velha guarda que ainda resiste, que canta na missa, e que os folhetos são distribuídos com as letras para as pessoas que estão ali poder aprender essas músicas. E esse folhetinho aqui é um livreto com os ritos em italiano para a missa ser respondida em italiano também. Isso é uma ação feita pelo atual padre, né, que decidiu reavivar esse uso que aconteceu enquanto o padre Ernesto foi vivo, né, depois que ele faleceu, não mais.
E eu já vou me encaminhando para as considerações finais, porque eu acho que eu devo estar, não sei se estou, tentei ser rápida, já, né, com o tempo ali meio no laço. Então, assim, pensando em tudo que eu disse aqui, né, nesse grande projeto que envolveu tantas pesquisas, né, nesse grande projeto que desenvolveu tantas atividades dentro da comunidade de Pedrinhas Paulista, que é uma comunidade diferenciada, única, né, que não existe outra em lugar nenhum. Esse contexto de pesquisa, ele se mostrou muito rico, né, pela quantidade de línguas, pela quantidade de culturas, né, que se misturaram, né, que ali giraram juntas nesse terceiro espaço, que é o espaço, né, da língua, da cultura e da cozinha de herança. Então, com todas essas atividades que vocês já viram, nós tivemos aqui uma ampliação, então, do espaço, né, de uso de línguas e de prática da cultura, de herança, dentro da comunidade. Nós percebemos a importância dessa transmissão intergeracional, né, desses conhecimentos linguísticos e culturais de uma geração para outra, e é preciso desenvolver aí um trabalho sempre para que isso se mantenha, se perpetue, do jeito que for, né, nós não estamos dizendo aqui de uma cultura exatamente como veio da Itália, mas sim dessa de herança, né, com todas as influências sofridas dentro desse lugar, onde ela se cria, onde ela nasce, né, que é a mistura dessas culturas. Então, nós tivemos, como vocês acabaram de ver, impactos dos projetos de pesquisa muito, muito positivos. E eu digo dos projetos porque não é só do meu projeto, foi do projeto da professora Fernanda, do Vinícius, da Tatiana, né? E também do meu. Então, nós conseguimos efetivamente proporcionar uma revitalização linguística e cultural dentro da comunidade, porque nós observamos, pudemos notar que a língua começou a ser mais utilizada dentro dos espaços da comunidade, né, nos encontros, na farmácia, no supermercado, na igreja, na praça. Nós também percebemos que os alunos sempre diziam que tinham falado com a família, com aquela até que mora na Itália, através de grupo WhatsApp. Então, reativaram o uso da língua, começaram a se arriscar na língua e estavam felizes conversando com esses parentes também da Itália, e entre eles aqui, né? A propagação dessa culinária começou a acontecer muito, né? Reavivou, assim, no sentido de começarem a partilhar, tipo, olha o que eu fiz para o almoço hoje, né? E manda no grupo. Então, tudo isso, assim, acende nas pessoas um desejo de preparar e de fazer e de aprender aquilo. Eu mesma aprendi muita coisa e mudou muito em mim, porque também sou participante dessa comunidade, né, a qual eu pesquisei. E a gente traz também com todas essas pesquisas que a pesquisa qualitativa, o estudo de caso, essa pesquisa que a gente faz dentro de um lugar, né, e a gente investiga, né, comunidades inteiras, ela tem sim um papel social e político muito importante, né, e a gente percebe isso, assim, porque existem 3 coisas muito importantes que aconteceram e que, se uma delas não tivesse ali funcionando, não funcionaria, né? Nós tivemos a universidade dando todo esse suporte pedagógico, teórico, esse embasamento, né, com propostas interessantes de atividades. Teve ali a prefeitura que, de 2016 até 2020, mais ou menos, né, nos apoiou em muitas coisas dentro do projeto, né, oferecendo espaço para a gente, imprimindo material que a gente produzia, entre outras coisas. E também, assim, o papel da comunidade, né, quando se envolve, né, e leva para a família aquela prática, aquele desejo. Então, eu acho que, assim, tudo isso junto deu esse resultado tão importante, né, e esse é realmente um trabalho de resistência, e do qual eu me orgulho muito, né, e sou muito grata pela Fernanda, pela orientação, e de tudo que eu aprendi, né, nesse processo, né, meu, durante o programa de pós-graduação. Tanto de mestrado quanto de doutorado.
E aí eu já vou me estender aqui nos agradecimentos, antes de colocar minha bibliografia. Quero agradecer muito a esse programa, né, por tudo que eu aprendi dentro dele, né, com todas as disciplinas que eu cursei, participando do PAI, né, e de tantos congressos e de tantas atividades interessantes, né. Agradeço também a CAPES, que, né, fomentou a minha pesquisa. A Fernanda já falei, né, de todo o meu coração, a professora Diliola, muitíssimo, muitíssimo, a Karine, né, que participou aí das minhas 2 bancas, das minhas 2 pesquisas, e que por um tempo também fomos colegas de trabalho, com quem eu tenho trocas incríveis, o Vinícius Corrias, a Tatiana Egoroff, e Valéria Parisotto e Marina Romano, que foram os 2 pesquisadores, os primeiros, e as 2 colaboradoras, né, as outras 2, que participaram ativamente, efetivamente, dentro de tudo isso, e eles foram peças muito importantes. Aos membros do nosso núcleo, né, que hoje já não pesquisa mais só a língua italiana como herança, mas nós temos o armênio lá, nós temos representantes do francês, do espanhol, do japonês, enfim, está ampliando, está ficando muito rico, né, as discussões são cada vez mais ricas, a todos os colegas que contribuíram, né, para tudo isso, e a prefeitura, finalmente, que foi também decisiva, né, sem ela a gente não teria conseguido desenvolver essa pesquisa, então a gente agradece imensamente aos 2 prefeitos que nos ajudaram nesses 2 mandatos, enfim. E aqui fica a minha bibliografia, que depois, né, posso compartilhar os slides, vocês podem olhar daquilo que eu citei aqui, e encerro agradecendo muito mesmo a essa oportunidade. É sempre um prazer falar da pesquisa que a gente desenvolveu, e quando eu digo a gente, é toda essa gente que eu disse aí, né? É muita gente, e é muito orgulho, e a nossa comunidade, ela reconhece essa importância, né, da universidade, essa importância desse trabalho ter sido feito, e eles reconhecem, eles percebem, eles veem, né, as mudanças que aconteceram ali, né, essa reativação mesmo. Eles estavam com a língua adormecida, cozinhavam sim, mas assim, não se falava mais disso, parece que vira tão comum que não se diz, que não se fala, e agora eles têm um orgulho imenso dos dialetos que eles falam, eles não têm vergonha mais de falar os dialetos que falam, então, enfim, foi um trabalho muito prazeroso, foi muito gratificante. E é isso. Acho que eu falei tudo. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Muito obrigada, Rosângela, muito obrigada. Foi realmente, né, a tua apresentação mostra o que significa revitalização, né? E o que significa o nome no nosso programa tem cultura, né? Então, é língua, literatura e cultura. Então, aqui, né, tua pesquisa mostra como, assim como a do Rafael, né, mostra como é essa cultura. E agora eu passo a palavra aqui. Quem gostaria de falar com o microfone? Bem, agora ninguém se adianta, eu vou dar a palavra. A Fernanda ia falar assim. Se você quiser falar. Sim, Fernanda, orientadora. Tá. Então, eu queria parabenizar a sua apresentação. Acho que foram 2 apresentações muito ricas, né? E eu acho que a Rosângela traz uma questão o desafio, na verdade, que a gente enfrentou, né? E foi muito assim. Foi foco de muitas reuniões de orientação, porque o que é fazer pesquisa sobre a comunidade na qual você está inserida, da qual você faz parte. Esse é um desafio imenso. Tem vantagens, porque ela tinha acesso eu vou amanhã, então tento entrevistar o prefeito. Então, assim, parece que, né, fica muito fácil circular pelos espaços, até pelo papel, né, ou como ela é vista na comunidade, muito benquista, etc. Mas é um desafio, porque ao mesmo tempo a gente precisa, em muitos momentos, de um olhar externo, né? Então foi uma questão muito que a gente teve que trabalhar, e acho que toda a metodologia da história oral deu um suporte para a gente. Acho que esse mergulho na pesquisa documental teve aí
um dedo da Karine, né, da Karine de uma forma mais concreta, né, e eu acho que deu uma contribuição para a comunidade, né, que não tinha ideia de quantas famílias, né, ainda tinham das regiões da Itália, de quais regiões, né, hoje você tem um mapeamento, então eu acho que você mostra o que é fazer pesquisa com e não sobre a comunidade, né, é com, né, o sobre vem também, mas em segundo plano. E essas duas colaboradoras, né, que nós chamamos para fazer parte, na verdade, elas também estavam ali na frente, né, da sala de aula, ensinando com você. Então, a gente tinha uma, né, que era do Vêneto, a outra com o pai do Norte e a mãe de Roma, enfim, tinha todo um contexto, né, e eu acho que a última linha, né, que você coloca do slide, né, como resistência, esse trabalho como resistência, é exatamente isso, né, porque a gente ainda tem muito dessa imposição. Nossa, que horror esse italiano falado por esse neto de italianos. Nossa, que horror o nhoque preparado desse jeito. Então, quando a gente fala em herança, a gente fala em confluências. Não tem certo e errado. É esse resultado, né, de um terceiro espaço que nasce e ele não pode ser julgado, avaliado a partir do italiano padrão ou do modo de fazer que a academia italiana chancela, né, de cozinha chancela. Então, a gente esse espaço de resistência sempre, dizendo, olha, isso né, a comida de herança, a cozinha de herança. Acho que faltou falar da Silvana, né, que defendeu a tese dela nesse ano. Ela falou da Silvana, realmente. Né? Eu cito ela no conceito, mas não falei também um especial agradecimento a ela, sim, com certeza, muita coisa. Uhum. Inclusive, eu acho que é importante dizer que ela traz um novo conceito de cozinha de herança na tese dela. Ela atualiza esse conceito de cozinha de herança. Então, acho importante, né, falar da tese dela. Acho que já está disponível na biblioteca, então se chama Cozinha de Herança Ítalo-Paulistana, Sabores e Saberes Compartilhados e em Reconstrução. Então, eu acho que são complementares, mais uma pesquisa que surgiu aí, né, do Nuclei, e das reflexões que vêm, né, das nossas reuniões. Então, eu acho que eu queria dizer isso e agradecer de novo a Ângela por ter propiciado esse momento riquíssimo. Aí eu passo a palavra para quem mais quiser. Eu queria complementar, muito obrigada, Fernanda, e aí a Silvana, né, que eu espero que veja, a gente também encontra com ela ainda, também deve vir aqui para mostrar, né, o trabalho dela, porque eu queria lembrar, talvez as pessoas que assistam, né, que estejam vendo aqui, não tenha a lembrança, né, que a Karine acho que deve ter caído agora, deve voltar, mas que a língua italiana foi proibida no Brasil. Então, quando a gente fala de revitalização e dessa questão dos imigrantes poderem falar em suas línguas, seus dialetos, tal, porque houve um momento em que a língua foi proibida. Então, quem veio, né, de família italiana sabe o que significa isso. Então, a Rosângela falou bem, né, primeira, segunda, terceira geração. Então, essa primeira geração, que eram os filhos dos italianos, eles não podiam falar, né, não podia, tinha que ficar ali, né, era só dentro de casa, tal, então não podia, né, os próprios italianos não podiam falar suas línguas, então foi, né, a Itália era inimiga, né, na Segunda Guerra, e isso manteve bastante tempo. Então, até a questão, né, do não encontrar o corpos escritos e tudo mais, então acaba sendo uma coisa que, né, as próprias famílias vão deixando, assim, eu quero ser brasileiro, e tem isso também, né, da opção por se manter no Brasil. A Karine voltou, e a Karine estuda, né, glotologia e tal, e a questão da proibição da língua italiana, a Karine estava comentando aqui, então da importância do trabalho da Rosângela nesse sentido também, de se fazerem, os cidadãos brasileiros poderem falar também a língua de suas origens, né, então é uma coisa que é muito importante isso. Adriana, gostaria de falar alguma coisa? A Karine está se organizando. Sim, claro. Eu queria dar parabéns à Rosângela pelo lindo trabalho e também a toda a equipe envolvida nisso, a Fernanda, claro, como orientadora,
mas todas as pessoas envolvidas, também acompanhei a pesquisa da Silvana, que foi ótima, enfim. E assim, o trabalho que vocês fazem é incrível, realmente, em Pedrinhas Paulista, é um exemplo de como realmente tem essa aliança entre a comunidade, a universidade, até os poderes públicos, né, para fazer as coisas acontecerem e realmente poder trazer essa revitalização do italiano. E também essa redescoberta, né, das origens com essa documentação e dos próprios dialetos. Inclusive, eu fiquei um pouco curiosa sobre essa questão, Rosângela, não sei se você pode falar um pouquinho, porque vocês fizeram, claro, tem toda a questão das aulas de gastronomia, mas também tem as aulas de língua italiana, né, que foram promovidas, que você falou, durante 4 semestres. E aí, ao longo dessas aulas, os alunos conseguiram, não sei, se reaproximaram também dos próprios dialetos. Eu não sei se eu não entendi muito bem essa passagem, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, eu estava bem curiosa de saber. E a outra coisa que eu estou curiosa é que você falou 16 regiões, que depois passaram para 14, você falou que falaria dessas outras 2, e eu acho que você não falou, eu perdi, mas eu fiquei curiosa também de saber. Ah, sim. Então, sobre o curso, sim, os alunos, a gente tinha, na verdade, como é um curso de herança, a gente não faz aquela divisão, né, de quem sabe mais, quem sabe menos, a gente não faz isso, então todo mundo estuda junto. Então nós tínhamos ali, nós dividimos os níveis, todos os níveis estavam juntos ali, os que sabiam até bastante, os que sabiam mais ou menos, e os que não sabiam quase nada, né? Aqueles que só entendiam um pouquinho, e alguns até que quase nada entendiam mesmo, né? Mas estavam todos ali. E a gente percebe que, mesmo não trabalhando, né, pontos gramaticais, mesmo a gente trabalhando com temas e com a língua, e principalmente a oral, né? Então, a gente passava os vídeos, editava os vídeos das entrevistas, e depois a gente discutia, e eles tinham que fazer pesquisa em casa, entrevistar pessoas. Então, assim, a gente criava situações em que eles usavam muito a língua. E o legal é que, assim, como nós éramos em 3, nós dividíamos eles em grupos, e aí cada uma cuidava de um grupo para poder ver se eles estavam interagindo ali na hora de fazer a troca da tarefa, né? Porque era muita gente junta, não dava para fazer um por um. Então, assim, isso foi bem legal. E lá no final de tudo, assim, nós percebemos um avanço em todos, né? Porque a gente, assim, ao longo do tempo, a gente tem a diagnóstica, né? Aquela que a gente vê todo dia, mas, assim, a gente percebia aqueles que passaram a falar mais e melhor, aqueles que começaram a entender bastante, que não entendiam quase, ia falar alguma coisa. Então, todo mundo caminhou para frente ali, sabe? Assim, e foi muito legal porque eles eram misturados, eles trabalhavam em grupos, daí tem aquela coisa da comunidade de prática, que ali também meio que funcionava dessa forma, não era uma professora só, éramos eu e as meninas, as colaboradoras. Então, assim, foi uma coisa realmente, assim, que deu certo, que nós tínhamos a impressão de que daria e deu, né? Algumas coisas nem tanto, nós fomos, né, através dos diários reflexivos que nós fazíamos, a gente foi percebendo e aplicávamos também questionário para eles do que eles tinham gostado, do que eles não tinham gostado, do que eles tinham aproveitado, e fomos percebendo algumas coisas e corrigindo ao longo do tempo. Mas, assim, foi muito legal. Foi complicado no início, porque alguns alunos estavam muito habituados com aquela coisa de aprender com livro, com gramática, e cobravam isso da gente, sabe? E eles não... A gente falou sobre esse método, explicou, teve que explicar para eles por que a gente estava fazendo dessa forma, para eles poderem entender, sabe? Para eles... E alguns até não ficaram, né? Porque sempre sai um ou outro, mas, assim, alguns que não sabiam nada... Eles foram para frente, eles aprenderam sim, porque eu sei do dialeto vêneto muito só de ouvir. Então, como não, né? Então, é isso. E sobre as regiões, nossa, eu devia ter me preparado para essa pergunta. Eu não vou me lembrar exatamente quais, mas, assim, eu disse que eu queria dizer os motivos pelo qual elas não estão mais aqui hoje. Uma delas, mas não vou me lembrar mesmo, eu devia ter pensado nisso. Mas eu posso depois te passar, essa curiosidade é muito boa pergunta. É que são muitas informações. Mas, assim, uma das famílias, nós fomos investigar por que não tinha mais ninguém daquela família aqui, e, na verdade, eles não foram tendo filhos e a família acabou.
né? E uma outra foi porque um vai embora, outro vai embora, outro vai embora, não ficou ninguém. Então, assim, famílias daquela região, né? Porque, assim, por exemplo, tinha região que tinha pouca gente mesmo, né? Muita gente nós tínhamos do Vêneto, do Abruzzo, do Lácio, mas assim, as outras regiões era uma outra família, mas tinha, sabe, tinha gente falando outros dialetos. Mas na minha tese tem um mapa todinho, assim, sabe, e nós já usamos, viu? Foi muito interessante. Esses dias queriam saber quais as famílias vênetas. Ai, peraí, na tese da Rô tem. Aí a Valéria foi lá, olhou, e nós pegamos família por família, quem são as vênetas, sabe? Então, acho que, assim, era um trabalho que tinha que ser feito e já fazia tempo que a gente pensava nisso e foi muito importante. E a Karine realmente ajudou. Ela deu a dica preciosa para a gente conseguir chegar nesse número aí. Mas Karine? Oi, obrigada, Rosângela. Queria saber se a Imagina. Karine queria falar alguma coisa. Tô brigando aqui com o microfone. Eu não posso falar, mas que já estamos na hora, né? Mas é só para falar que essa que a Rô falou da dica, que eu gosto muito de mapa, adoro mapa. Aí, quando ela estava fazendo a tese, eu falei, mas precisa do mapa, precisamos colocar as coisas dos mapas. E talvez essa que você tinha perguntado, Adriana, e aí a Rô talvez, não sei se a resposta é essa, que era a região do Abruzzo, né, Molise, aí depois juntou, antes não era, depois a gente considera 16 regiões porque foi dividida tardiamente, eu e aí considerei depois a outra pensando foi hoje, atual, do Friuli Venezia Giulia, que não era ainda também parte da Itália, quando a parte lá de Fiume, ou descendo, de Zara, né, que vinham, então acho que era alguma coisa dessas famílias que aí eu lembro de você ter comentado, não se tem notícia deles, né, e então talvez possa ser essa a resposta, não sei, porque era muitos dados também. Era muito, E mas só eu uma vou, coisa, eu então, vou, eu vou pesquisar isso, depois te falo, Adriana. Uma coisa que eu digo, então, só para concluir esse comentário, é quando a Rosângela falou sobre a manutenção, né, e das línguas, né, eu acho que Pedrinhas fez o que a Itália sempre quis, né, a unificação linguística. Então, é feita onde? Em Pedrinhas, com 16 regiões, todo mundo falando e se entendendo. E a questão da língua ali, para eles, não existe, pelo menos da forma que foi colocada durante toda a história da língua italiana. E o que é interessante, e eu acho que é o que a Rosângela também tenta, né, e agora em pesquisas, vai tentar em pesquisas futuras, é essa manutenção da língua e das tradições, das culturas, entre os mais novos, né, e não só do pessoal que frequenta a missa, que eu acho que isso é o grande desafio quando a gente trabalha com língua de herança e cultura. Exatamente. Que esse levantamento de dados que eu fiz sobre a terceira geração é para futuros projetos, é para, sabe, para poder a gente já ter esse perfil e ver o que pode fazer com eles, na verdade, porque é a geração onde acontece a quebra, né, da transmissão. É isso aí. Mas, Karine, o preciosismo aqui também da sua dica foi outra coisa, não foi só o mapa. Você contribuiu mais do que você pensa. Você disse que o melhor lugar para a gente pesquisar, para confrontar, né, o antigo com o novo, era na lista do IPTU. E eu fui até a prefeitura, e a prefeitura gentilmente me cedeu essa lista para poder confrontar quem estava e quem não estava na cidade. E aí o dado foi preciso. Dica da Karine. Aí eu digo que a dica é do pessoal daqui de Colombo, com quem eu faço o trabalho, né, que, assim, encabeçado pela Fran e pelo o Diego, que quando a gente fez o mapeamento aqui dos falantes de italiano na região de Colombo, foi pela lista do IPTU, né, pelos grandes bolsões, assim. E então foi isso. Aí eu só repliquei, falei, deu certo lá, tenta replicar que talvez dê certo aí também. Que bacana, bacana. Aí eu queria perguntar se o Rafael gostaria de fazer alguma pergunta para a Rosângela, fazer algum comentário geral, ou Aparecido também. Me ouvem? Sim. Primeiro, quero dar os parabéns para a Rosângela pela pesquisa, que, como eu falei, eu acompanho desde que eu cheguei no departamento, e que é o que
que a gente tenta muito fazer, que é esse contato para além da universidade, e que é sempre muito difícil, muito desafiador, ela fez de uma maneira muito profunda e muito frutífera, né? Então, parabéns. E acho que pergunta mesmo eu não tenho nenhuma, porque eu já fiz todas ao longo desses anos para ela. Mas, assim, eu repito aqui o agradecimento que ela fez para a Diliola, e queria só acrescentar. Eu não só conheci Pedrinhas por conta da Diliola, como eu fui lá visitar também, e fui muito bem recebido lá. Então, foi uma experiência muito boa. Foi aqui que eu te conheci, né, Rafael? Foi. Antes da gente começar a se esbarrar depois ali pelo programa, nas disciplinas e tudo, Foi. e nos congressos da vida. Mas sim, né, é tão gostoso a gente ver, né, e acompanhando esses parceiros, colegas, né, de programa aí. Olha, que bacana. Então, assim, quem quiser continuar, né, esses estudos aí com Pedrinhas Paulista, né, que é um polo, né, de estudos, tem sempre a Rosângela ali como, né, um porto, né, que dá para desenvolver, porque pesquisas linguísticas e culturais, né, e históricas até, né, como o Rafael mostrou essa questão interdisciplinar, eu acho que vale bastante. Aí eu queria só fazer um comentário. Você falou do material que não pode ser aplicado, né? O seu material didático não pode ser aplicado em outras circunstâncias. Porém, a tua metodologia, a forma como você fez, isso sim. Então, alguém vivendo, estando num outro local, tendo uma realidade que é diferente, querendo fazer um material próprio, a tua tese também é ali um modelo, né? Como fazer, porque eu acho que a professora Fernanda Ortali aqui, que é a nossa porta-voz pelo Kumara Vaglivello, né, então do pós-método, o professor, ele é ali, né, a pessoa que está vendo o seu contexto, e ele pode fazer, né, não precisa seguir carreira, seguir o pensamento de outros, né, aplicar um modelo existido, não, mas o modelo que eu digo é ver como se faz, como fazer, né. Essa é a ideia, né, de reconhecer sua realidade e ter os instrumentos adequados para trabalhar ali. Então, criar sua própria metodologia, né, então acho que é bacana. Então, parabéns aqui, nós tivemos 2 ótimas apresentações que vão seguir. Então, eu agradeço, não tinha falado aquela hora, mas agradeço novamente aqui a Aparecida, nossa monitora, e tendo os alunos de graduação que trabalham aqui com a gente, como monitor, como estagiários, já tem aqui o convite para participar do SEGLE, né? Então, espero que tenha sido uma boa experiência para você, Aparecida. Foi te colocar aqui? Foi incrível, na posição de graduanda, ver 2 pesquisas incríveis, aquece o coração. Que bom. Obrigada, Aparecida. Eu queria pedir aqui para o Miraldo, nosso técnico, agradecendo sempre aqui, né, próximo já do Natal, o jogo fechando, a gente conta sempre com a ajuda dele, agradeço, e gostaria de pedir que colocasse aqui no chat do YouTube, eu acabei de colocar no chat aqui da reunião, né, que é o oferecimento da disciplina do Rafael, que vai ser oferecida, né, no próximo ano, e se não me engano, a gente começa em abril, Rafael. Então, é aqui o link, mas de qualquer forma está lá. E aí eu queria lembrar que esses estudos de Rafael, da Rosângela, né, que tem essa origem ali sobre os estudos da história da imigração, e a Diliola foi a nossa grande representante ali, já vem desde a professora Loredana Cabrara, que foi minha orientadora no mestrado, e ela está viva, ainda bem, completamente lúcida, com mais de 90 anos, e é muito, muito bacana, assim, ver quanto, né, se a gente fala das primeiras gerações, então a gente pode dizer que a Diliola foi uma primeira geração, a Rosângela e o Rafael são, né, de segunda gerações, e a gente continua, porque o estudo não termina nunca, né, vai sempre seguindo, porque a realidade muda. E o nosso programa de pós-graduação foi criado em 1975, então o ano que vem estará completando 50 anos. Então a gente vai buscar, né, fazer assim alguns eventos, né, e trazer essa lembrança de como alguns estudos que
aconteceram lá no passado, trazem frutos ainda para o presente, né? E assim a gente continua. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Passamos para o Feliz Natal, né? Agradeço mais uma vez aqui a todos os presentes, ao apoio aqui do Miraldo, e Fernanda, super companheira, e a gente segue ali, esperamos poder fazer outras edições ao longo do ano, mas em dezembro, com certeza, estamos aqui. Muito obrigada e parabéns aqui, vocês tenham muito sucesso aí na carreira profissional e estamos sempre aqui, né, de portas abertas para apresentações, cursos, disciplinas, tudo que vocês quiserem, Rosângela e Rafael, e é muito bom. Muito obrigada, gente. E bom final e início de ano. Tchau, tchau.